Olá, o nosso abraço a todos aqui da sede da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, na Rua Pará, número 50, Higienópolis, na capital Bandeirantes. Muito bem, hoje eu gostaria de tratar de alguns temas e assuntos que eu acho pertinente e importante. O primeiro deles refere-se a um artigo que eu li na Folha de São Paulo de hoje, que eu precisei ler, reler, para ver se eu estava entendendo certo. Um articulista que disse que é da década de 70, portanto ouviu falar muito mal do governo militar, ele diz que se sente feliz por não saber cantar o hino nacional brasileiro. Mais ou menos isso. Se vocês tiverem a curiosidade de observar, é interessante isso. O que a gente percebe é que há, por parte da maioria dos brasileiros, o interesse muito grande de fazer com que os seus filhos, seus netos, as escolas e os professores façam do hino nacional como um dos mais importantes símbolos do país, seja uma prioridade no ensino para as crianças. Ou seja, transformar o cantar o hino nacional como se fosse uma matéria obrigatória no currículo. O governo que chega, comandado pelo capitão Jair Bolsonaro, ele vem com o propósito de colocar o Brasil acima de tudo e dar aos símbolos nacionais a importância que ele tem. Quando a gente vê, quando a gente lê, quando a gente ouve alguns profissionais da imprensa, e da qual, claro, bem aqui embaixo eu sou colega, a gente fica pensando por que essa manifestação, às vezes rancorosa e raivosa. Aí a gente pesquisa e observa que é filho de alguém ou neto de alguém que supostamente teria sido torturado no governo militar. A gente aprende que para se viver bem, para não ter uma superglicemia, um diabetes, para não ter depressão, a vida segue em frente sem que a gente olhe no retrovisor. Quem é que neste país ou quem é que no mundo não tenha tido um problema lá atrás que pode significar como um trauma que carrega ao longo do tempo, mas que sabidamente o caminho para se livrar é esquecê-lo ou colocar na parte da memória, exatamente naquele canto da memória que fica à disposição quando você busca, mas que não fica permanentemente te mostrando. É lamentável quando se vê que num país como o Brasil, em que a mudança agiu de uma forma positiva, gigantesca, forte, indiscutível, inquestionável, ainda alguns não queiram aceitar o resultado das eleições. Poder-se-ia dizer que você ou eu, um de nós não está satisfeito com o resultado da eleição, é possível, mas a maioria esmagadora dos brasileiros optou pelo resultado que aí está, nos estados, no Congresso Nacional e na Presidência da República. Agora, o torcer pelo melhor é o caminho dos democratas. É o caminho dos democratas. Eu tenho aqui um texto que uma vez me foi dado por um presidente do Supremo Tribunal Federal, já falecido, mas que marcou historicamente a sua presença no Brasil, que era o ministro Cordeiro Guerra. Ele dizia o seguinte: para se jogar uma partida de futebol, são precisos 2 times, um juiz, 2 bandeiras e uma bola. Porém, isso só não basta. É preciso que todos conheçam e observem as regras do jogo. E qual é a regra do jogo? Quando a palavra democracia não diz a mesma coisa para todos, não é possível atingi-la. Nós queremos um Estado democrático de direito. Mas olha, a
aqueles chamados integrantes da esquerda não pensam assim. Eles se manifestam de maneira raivosa contra um governo que quer ser instalado, quer ser respeitado e quer fazer-se respeitar. Por que torcer contra? O que leva jornalistas que saíram dos bancos escolares, portanto, sem a vocação ainda efetivamente para transmitir a informação, criticar um governo que se inicia? Um momento, a crítica ela é válida quando construtiva. Pior do que criticar é querer contestar quando o governo pede que os símbolos nacionais sejam evidenciados. Ora, alguém pode contraditar, alguém pode dizer que não respeitar o hino nacional é o caminho? Absolutamente não. Então é preciso que cada brasileiro que se faz democrata, se diz democrata, faça, se não a defesa do governo que aí está, mas pelo menos transmita energias positivas, jogue a favor para que o Brasil caminhe em busca dos seus melhores resultados. Ontem, o governador João Dória participou de um evento no Jockey Club. Aliás, ele deu uma demonstração de lealdade e respeito. O organizador do programa de ontem, do evento de ontem, Otávio, do Grupo Radar, homenageou o João Dória durante toda a sua existência como jornalista e presidente do Grupo LIDE. E ontem, apesar de todas as suas dificuldades de agenda, ele foi ao Jockey Club para dar ao amigo a resposta da lealdade que o amigo sempre lhe demonstrou. Chegou, diria, tarde para todos os presentes que ainda não estavam efetivamente o esperando, mas quem conhece o governador sabia e sabe que ele estaria lá para prestigiar um amigo. Ele insistiu claramente em seu discurso: o Brasil tem jeito. E olha, me dizem que o governador João Dória é daqueles que planeja o que vai acontecer em sua vida para daqui 2 anos no mínimo. Se ele entende que o Brasil tem jeito, se ele fez uma campanha, o governo do Estado, difícil, campanha complicada, campanha onde sofreu ataques bárbaros, mas ele fez sob a ótica do marketing, ele tem expectativa no Paulo Guedes, que é seu amigo, de dar à economia o rumo acertado. Então, se o governador de São Paulo, se líderes empresariais, se executivos nacionais acreditam que o Brasil vai dar certo, por que nós não acreditamos? Por que nós não jogamos a favor? Olha, basta pensar o seguinte: o que está acontecendo na Venezuela? Vejam o que acontece nas fronteiras. Pessoas que, como animais selvagens, passando fome, vivendo à luz da temperatura, do tempo, da chuva, das tormentas, tentando chegar no território brasileiro para, pelo menos, ter a dignidade de ser tratado como um ser humano. O que aconteceu neste país? Todos nós sabemos. Quem representa neste país a ideologia de esquerda, senão o presidente da República que insiste em ficar no mandato? E o que aconteceu com a sua população? Então, torcer para dar errado no Brasil, articulistas que atendem os desejos dos proprietários de jornais ou de mídia televisiva que têm dificuldade de verbas oficiais e federais, que não mais acontece às mancheias como no passado, essas pessoas precisam entender que todos nós somos brasileiros. A gente vê cantores que participaram aí efetivamente da Lei Rouanet, que moram nas melhores ruas de Paris, tomam os melhores vinhos e praticam o esquerdismo como se fosse esse o grande caminho. Para os outros, para ele não. Então é preciso repensar o Brasil. Se houve uma mudança generalizada, se tudo aquilo que os políticos sabiam, hoje não sabem mais,
porque desaprenderam com o resultado da eleição, a mudança está colocada de uma forma positiva na nossa frente. E como tal, nós precisamos entender que precisamos ou caminhar com ela, saindo da zona do conforto, ou então continuar torcendo para que o Brasil dê errado, o que nós não queremos. Eu quero mandar um abraço aqui ao amigo Eduardo Carmona, um dos grandes intelectuais da tecnologia, do avanço da tecnologia, e que é autor do Gestor Político. Nós estamos no meio de um mandato. Vereadores e prefeitos que têm direito à reeleição, vereadores sempre, prefeitos se já tiveram mandato, estão preocupados com o que vem pela frente. Todo mundo desaprendeu a política que acontecia no passado. É um novo modelo que senta à nossa frente. É o modelo da mudança. O gestor político é um instrumento que dá ao vereador, ao prefeito, ao agente público, a oportunidade de, em tempo real, estar lado a lado ou frente a frente com o seu eleitor. Dá a oportunidade, inclusive, de enviar centenas e centenas de WhatsApp para que o vereador possa fazer o seu verdadeiro serviço de utilidade pública. O que nós costumamos dizer, e é fácil analisar sobre essa ótica, o vereador é como se um advogado fosse. Quando você procura um advogado para defender a sua causa, a sua honra ou os seus negócios, você dá a ele um mandato, uma procuração, e deixa ele trabalhar, mas fica acompanhando o trabalho dele. Isso vale para o vereador. O vereador, quando eleito, ele recebe do povo uma procuração, um mandato eletivo e uma procuração para representar a sociedade. O que ele tem que fazer? Se a sociedade não fica acompanhando o seu trabalho, ele tem que ir até ela. Por isso eu recomendo, procurem informações sobre o gestor político, elaborado, nascido da inteligência do amigo Eduardo Carmona, que está em Curitiba, no Paraná, onde tem a sua empresa, e que dá assessoria tecnológica para a União de Vereadores do Estado de São Paulo. E por falar em vereador, eu gostaria de tratar de um assunto aqui que eu acho também importante, que é a questão da arte de falar em público. A UVESP fez algumas pesquisas dentro desse universo de 86% de vereadores reeleitos aqui no estado de São Paulo. Mas nós participamos do Fórum de Entidades Estaduais de Vereadores e sabemos que essa margem de renovação, ela foi, se não 86%, como aconteceu no estado, ela chegou a quase 75% a nível nacional. E nós sentimos aqui nos contatos com vereadores que eles têm uma dificuldade, como tem também os jovens advogados, aqueles que se iniciam na carreira, que é a arte de falar, a arte de se comunicar em público. A escola UVESP está em ritmo de expansão e em ritmo de cursos. Nós tivemos um curso dia 14 de fevereiro, depois repetimos no dia 20 de fevereiro, um curso sobre as normas de prestação de contas que têm que ser feitas até amanhã nas prefeituras municipais e enviadas para o Tesouro Nacional. A professora Fabiana Pascoaloto cuidou de dar este curso, que teve 2 turmas significativas, secretários de Fazenda, contabilistas, que vieram para realizá-lo. No dia 20, nós vamos fazer um solicitado, 20 de março, solicitado pelos vereadores, que é o processo legislativo. O vereador praticamente chega no seu primeiro mandato, na metade dele, sem conhecer efetivamente todo o processo legislativo. E olha, não é defeito, nem erro, nem ignorância, nem despreparo, nem vontade, nem falta da vontade de aprender. É que o processo legislativo é complicado. É preciso ter conhecimento do mandato, efetivamente, para se dar ao processo legislativo o andamento que ele precisa. Mas o vereador que trabalha, ele tem muita dificuldade, às vezes, em se expandir na informação que ele quer passar para o seu eleitor.
Então, nós temos um parceiro, que é o professor, advogado, mestre em cerimonial, JB Oliveira, que faz conosco uma parceria com a UVESP e com a Ferreira Neto Advogados e a CAESP, o Conselho Arbitral do Estado, para a gente realizar cursos de oratória, cursos não de saber falar, não, saber se comunicar, não é? Eu tenho aqui, eu fiz um artigo que vai ser publicado nas nossas redes sociais, citando aqui o professor Aguiar Neto. Ele diz que definir a comunicação é a coisa mais difícil do mundo. Ele lembra que Sócrates, o famoso filósofo grego, disse certa vez que se encontrasse um homem capaz de definir com perfeição, iria seguir as suas pegadas como se segue a de um Deus. Apesar de imperfeitas, as definições se fazem necessárias. E é recomendado que se fale com termos de significado fácil para os alunos. Eu costumo ler autores que fizeram a história do Brasil, porque os bons exemplos, eles vêm para o presente como exemplo. Mas a diretora de comunicação, Silvia Mello, cita que é preciso estar antenado com o modelo atual. Embora a gente tenha nos historiadores o caminho para se seguir, como Sócrates, Aristóteles, Mahatma Gandhi, nós precisamos conversar também sobre Bill Gates e sobre o dono do Facebook, aí, que é milionário, Mark, desse novo modelo que as pessoas precisam se comunicar. Então tem aqui um exemplo. Tem uma vereadora em São Paulo, da Câmara de São Paulo, que se chama Janaína, não é deputada, é uma vereadora. Ela criou no seu espaço, no seu gabinete de trabalho, aquilo que os americanos chamam de co-work, que é o trabalho compartilhado. Ela usou o gabinete para colocar ali empresas, ensaios de empresas que podem ter produtos e produções que ajudam no desenvolvimento da cidade. Então, a expressão co-working nos leva a admitir que é preciso realmente saber falar e conversar na linguagem do século XXI. A arte de falar é muito importante. É preciso dizer, falar por que está dizendo e no final dizer o seguinte: falei, e as pessoas têm que entender. Mandamos um abraço aqui ao Arlindo Júnior, Alessandra Trigo, a Malu Ribeiro, vereador Carlinhos de Araraquara, o Moisés Leite de Exaporã, o João da Silva, o Timba, vereador de Assis, o Amauri Amaral de Bom Jesus dos Perdões, Rodrigo Pena, Braulio Santos, o Antônio Augusto, Ricardo Tortorello, Antônio César Simão e Edenir Belucchi, que estão nos ouvindo. Muito bem. Todos amigos, todos companheiros, todos que participam, mas eu queria aqui fazer dois destaques. Antônio César Simão está hoje morando em Santos. Foi prefeito de Itapuí, no interior do estado, na região de Bauru, municipalista convicto e um defensor dos costumes amplamente democráticos. Um abraço ao Simão. E aqui, assistindo para nós, uma alegria muito grande, o Ricardo Tortorello. Ricardo foi um dos grandes integrantes do quadro do Sebrae. Entende tudo de micro e pequena empresa. Entende de empreendimentos e empreendedores. Faz falta a sua exposição no Sebrae. Ajudou a construir a micro e pequena empresa, ajudou a construir a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Está escrito na história, Ricardo, e você merece os cumprimentos, porque hoje a Lei Geral é uma realidade. Ela faz com que os produtores no município se sintam prestigiados pelo poder público diante da importância da Lei Geral. Muito bom. Nós falamos também da importância da qualidade do mandato. Olha, eu tive ontem na cidade de São Carlos. São Carlos vai sediar o Conexidades. É um evento também que acompanha a modernidade, ele trata das mudanças, ele é
um parceiro do público e do privado, ele efetivamente tem um sinal de modernidade. Dizer ao prefeito e ao vereador que é importante contar com a parceria da iniciativa privada para o desenvolvimento dos municípios. Então, fica aqui o destaque de que São Carlos sediará o segundo Conexidades. Agora, a qualidade do mandato. Nós sabemos que nenhum país consegue avançar na construção da justiça, do bem-estar e da liberdade sem um projeto nacional apoiado pelas bases e que sejam consistentes. O que é a base? A base é onde está o vereador. É a cidade que representa, por efeito de reunião, a nação brasileira. A nação brasileira é constituída pelos municípios. A base de sustentação para um projeto sólido nacional tem que partir do município. O município, que é o grande celeiro do espírito democrático da nação, pode dar grandes exemplos para o governo federal. Nós queremos que vereadores e prefeitos se preparem para esta missão. Mas nós queremos não porque nós somos capazes de transmitir as informações necessárias para isso, mas nós nos valemos de parceiros importantes que podem conduzir a informação e a formação do agente público dentro da sua especialidade. Nós queremos que o legislativo seja ainda mais forte nos municípios. Foi o que nós falamos ontem em São Carlos. Nós sabemos que o vereador, às vezes, tem muitas dificuldades de se dirigir ao seu eleitor. Primeiro, pela arte de falar, que é o que nós tratamos agora há pouco, mas principalmente porque a sociedade ela já chega perto do agente público com um pé para trás, né? Com a informação lá dentro, latente dele, de que está chegando perto de alguém que se vale do recurso público para viver. Ora, o vereador é integrante do principal poder da República Democrática Brasileira, que é o poder legislativo. Ninguém vive sem o poder legislativo. O preço das coisas, do pedágio, da comida, depende, na proporção da escala, do poder legislativo, seja Câmara, Assembleia ou Câmara Federal. As nossas bases, elas precisam ser a sustentação de todo o poder maior. São os vereadores eleitos pelo voto da gente humilde do interior, aguerrida, de onde vem a nossa seiva, a nossa riqueza. É por isso que eu cumprimentei o Ricardo Tortorello, porque a micro e pequena empresa, ela vive no município, é a grande empregadora. O prefeito, agora com a lei geral, precisa fazer as compras do pequeno empreendedor, e ali é que está a nossa riqueza. A riqueza que é conquistada no município, ela é que faz o Tesouro Nacional caminhar. Com a força das lideranças responsáveis, é que nós vamos caminhar na construção de uma sociedade mais justa. Uma sociedade que nós queremos sem medo, uma sociedade sem famintos, uma sociedade sem favelas. Nós temos que nos compromissar com a qualidade de vida do povo. Eu quero voltar ao início da minha fala. Peguemos o espelho do que acontece na Venezuela. E qual a leitura que nós vamos ter? Se nós queremos conviver com pessoas que não estão na favela, se nós queremos viver crianças com visão de futuro, se nós queremos conviver com adultos que têm passado, nós temos que pegar deste exemplo para entender que nós precisamos já ajudar a construir o Brasil que nós queremos e que a maioria dos brasileiros decidiu, que foi a eleição de Jair Bolsonaro, que se cerca de uma grande equipe, notadamente na equipe econômica. Eu quero agradecer aqui a audiência do Du Rodrigues, do Maurício Eugênio, da Eugênio Publicidade, do João Henrique Almeida,
do Joel José Alves, da Cidinha Rodrigues de Rio Claro, do Antônio Sebastião Scarpelli. O João Henrique é quem cuida de fazer transmissões importantes através do seu WhatsApp sobre o que acontece em Brasília, para fazer com que aqueles que vivem nos mais distantes municípios saibam dos acontecimentos que nós precisamos acompanhar. Olha, um outro assunto eu queria tratar aqui, que é sobre o conceito do idoso que ficou mais velho. Isto é afirmado por uma pesquisadora do IPEA, mas que a gente já está notando que o crescimento da terceira idade está ampliando ainda mais o horizonte das pessoas idosas. Agora, política pública que era para aquela que era considerada a melhor idade, a partir de 60 anos, não é porque a população hoje, quem tem 70, é como se tivesse 50 no passado, não é por causa disso que as políticas públicas devem ser abandonadas. Hoje existe uma conceituação, eu não sei nem se é legislação, mas parece que mudou o patamar para atendimento de privilégios. Privilégios entre aspas, não é? Aquilo que nós chamamos de preferência. É aquele que tinha preferência com 65 anos, agora está com a marca dos 80 anos. Então, no aeroporto, aquela ida prioritária para os bancos, para os assentos das aeronaves, me parece agora que estão exigindo que seja de 80 para cima. É ótimo, o conceito do idoso está velho, disse uma pesquisadora do IPEA. Hoje não se fala nem mais no idoso, se fala na melhor idade. Mas, repito, não é por causa disso que nós temos que mudar alguns conceitos. O conceito de que entre 2010 e 2050, o número de brasileiros com mais de 60 anos deve triplicar. Então, ao invés de jogarmos para 80 anos, por que não nos preocuparmos com as políticas públicas para esta população que até 2050, será triplicada? A UVESP levou, durante o governo Geraldo Alckmin, dos governos do Geraldo Alckmin, para vários secretários de desenvolvimento social, uma proposta para criar a cidade amiga da pessoa idosa. Nós não fomos felizes em nossa abordagem, porque exige muito trabalho e nem todos querem trabalhar muito. Mas o que nós pretendíamos, como pretendemos com a cidade amiga da pessoa idosa? É exatamente a de fazer com que as políticas públicas sejam efetivamente voltadas para as pessoas com a melhor idade. É preciso que nós tenhamos na cidade, se você tiver a paciência de entrar no site do SEAD, você vai ver que tem regiões onde o envelhecimento chegará mais rápido. Eu vou citar aqui a região central do estado de São Paulo, que pega Araraquara, Bauru, vai até Rio Preto, Barretos, é a região que o envelhecimento vai chegar mais depressa. Então, quando a gente fala em Comitê do Futuro nas prefeituras, nós estamos propondo que se crie um gabinete, da mesma forma que tem um gabinete de crise, um gabinete que vai fazer uma leitura daquilo que pode acontecer no futuro e tentar antever, tentar fazer aquilo que nós chamamos de democracia antecipatória, preparar. Muito bem, se a região central do estado vai ter pessoas idosas mais do que nas demais regiões do estado, esses prefeitos têm que cuidar de políticas públicas. Nós guardamos aqui os cuidados que as recomendações que foram feitas por especialistas que analisaram cerca de 47 milhões de brasileiros ou 47 milhões de pessoas no mundo que têm demências e atinge gasto de 818 bilhões de dólares,
Como é que se evita isso? Aí vem a proposta de especialistas de várias partes do mundo, que é aquilo que nós gostaríamos que os municípios tivessem através da proposta da criação da cidade amiga da pessoa idosa. São 10 recomendações no relatório internacional. Primeiro, ampliar a oferta educacional na infância, estimular a prática de exercícios físicos e atividades sociais, combater o fumo, prevenir e tratar a perda auditiva, a depressão, a diabetes e a obesidade, oferecer tratamento às pessoas com hipertensão. Pessoas com Alzheimer ou demência devem ter acesso aos remédios conhecidos como inibidores desse mal em todos os estágios. Deve haver suporte para cuidadores dos pacientes com demência, já que eles têm maior risco de depressão. Discutir em família sobre quem será o responsável por tomar decisões legais. Ao mesmo tempo, deve ser considerada a autonomia da pessoa. Profissionais de saúde devem procurar diferentes caminhos para fazer o diagnóstico. Cuidar dos sintomas neurológicos. Estas recomendações são para cuidar da saúde dos idosos. Agora, basicamente, o que se propõe? Que o idoso tenha atividade social, que seja respeitado em razão de tudo aquilo que ele proporcionou para o desenvolvimento do seu país, que ele tenha condições de preferência. Olha, o que custa um prefeito de uma cidade, por exemplo, fazer um convênio com as academias de educação física, com as academias de ginástica, para proporcionar para a terceira idade preços menores. A exemplo do que acontece já nos ônibus intermunicipais e ônibus urbanos. As pessoas idosas têm gratuidade no passe de ônibus. Da mesma forma, deveria ter uma condição para poder fazer toda essa prática social e de exercício em sua cidade. É por essa razão que nós havíamos criado e feito a proposta de se ter a cidade amiga da pessoa idosa, privilegiando os municípios, premiando inclusive os municípios que oferecem melhores condições de vida para essa população. Eu quero aqui agradecer também aqui as pessoas que estão nos assistindo, Paulo Panhosa, que é advogado, vereador em Monte Azul Paulista. Aliás, ele está cuidando do Parlamento Regional. Parabéns, Paulo Panhosa, o Parlamento Regional do Vale do Rio Grande, que é uma região riquíssima, precisa estar em franca atividade. Quero agradecer aqui a audiência do Luzimar Alves Santos, vereador de Américo Brasiliense, o Celso Caiubi Cubo, presidente da Câmara de Buri, e o Wilson Cecialato. É para este público que nós queremos falar constantemente, porque poder seria dizer, mas é uma live especificamente para vereador? Não, ela é preferencialmente para vereador, mas para aqueles que são os legítimos procurados dos procuradores, aqueles que dão o atestado, o voto, para que o vereador exerça o seu mandato. Então, olha, ontem na Câmara Municipal de São Carlos, eu vi um plenário com algumas pessoas, mas muito mais do que a gente vê em outros plenários. A gente vê plenários vazios, significa dizer que a sociedade não está nem aí com aquilo que está sendo discutido pela sua vida. A não ser quando a discussão é aumento de salário, aí as corporações vão até as câmaras municipais. Mas a população precisa comparecer na Câmara Municipal para poder efetivamente acompanhar o que os vereadores estão discutindo, estão analisando na sua cidade para a sua legislação. Quero repetir aqui que o tema dos idosos, ele está ganhando preferência nas principais universidades do mundo. Agora, cientistas estão se unindo para estudar o cérebro, os segredos dos cérebros dos superdotados. Então,
o que esses também, a exemplo daqueles que nós falamos há pouco, estão indicando. Ao invés da gente ler tudo que a pesquisa que os cientistas estão fazendo, vamos tentar um resumo, que do resumo a gente tem uma ideia do que se propõe. Então vamos lá. A ciência, olha aqui, observação desses cientistas. A ciência ainda não sabe explicar o que há no cérebro dos superidosos que os tornam especiais, mas sabe que alguns hábitos e atividades aumentam a chance de um envelhecimento mais saudável e diminuem risco de demência. Então vamos lá. Educação. Primeiro, educação. Quanto mais anos de estudo, menor o risco de desenvolvimento de demência. Nos Estados Unidos, nós já tivemos presidentes da Suprema Corte que terminaram o curso de advocacia para depois chegar à presidência da Suprema Corte com 70 anos de idade. Então, está dentro dessa primeira observação. Nunca é tarde. Ou seja, quanto mais estudar, melhor. Agora vem o segundo, usando o mesmo sufixo, nunca é tarde. O cérebro é beneficiado por novos estímulos durante toda a vida. Vamos repetir? O cérebro é beneficiado por novos estímulos durante toda a vida. O que é estímulos? É isso aí. É a gente estudar a modernidade. O que é coworking? O que é falar por WhatsApp? Tudo isso traz para o idoso uma oportunidade de ter um estímulo. Se ele fizer palavra cruzada, ele não tem tanto estímulo quanto se ele passar a usar o seu computador para trabalhar nessa direção e tentar se comunicar via rede social tão importante. 3. De tudo um pouco, diversifique as atividades. Aprenda um instrumento musical, entre em redes sociais e faça trabalho voluntário. Olha aí, esse é o melhor dos resultados que se pode alcançar quando a pessoa faz um trabalho voluntário. É a indicação mais importante, porque você vê o sofrimento alheio e eleva o seu coração a Deus para agradecer tudo de bom que você tem. Capacidade de raciocínio, capacidade de falar, capacidade de transmitir, capacidade de pensar, capacidade de trabalhar, capacidade de se divertir. Quando você é alguém que não tem essa capacidade, você faz um trabalho voluntário. E por isso que eu quero cumprimentar aqui a professora Alessandra Trigo, que até agora há pouco anunciei a sua presença conosco aqui. A Alessandra é cadeirante, mas isso não inviabilizou, vou tirar a expressão cadeirante, ela tem uma deficiência física, mas isso não lhe tirou a liberdade e a vontade de se aperfeiçoar em palestras de motivação, notadamente para o público que no estado de São Paulo é de 14,5% da população e no Brasil 47 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência física. Portanto, Alessandra Trigo é um exemplo. Ela poderia ficar na sua condição e não transmitir, não se aperfeiçoar, não estudar, não se tornar professora para transmitir. Esta é uma das recomendações. Hábitos é a quarta importante recomendação. Combata o sedentarismo e a má alimentação. Estudos mostram que 1/3 das demências poderia ser evitado com o controle de doenças cardiovasculares. Pressão arterial, glicemia alta, enfim, uma série de doenças, doença renal que compromete o sistema cardiovascular. Se elas forem evitadas, em consequência disso, as demências poderiam ser. O quinto, que é o que nós estamos propondo dentro do projeto Cidade Amiga da Pessoa Idosa. Não se isole. Participar de grupos, manter relações sociais, melhoram a capacidade do cérebro de se adaptar aos danos sofridos ao longo da vida. Vamos repetir essa aqui?
Participar de grupos e manter relações sociais melhoram a capacidade do cérebro de se adaptar aos danos sofridos ao longo da vida. No início dessa live nós falamos sobre isso, de que uma das boas formas, e quando eu falo não é que nasce da minha experiência ou da minha sabedoria, não, é a coleção daquilo que leio, daquilo que interpreto, daquilo que vejo para transmitir para as pessoas com as quais eu posso falar. Nós falamos agora há pouco que viver bem é caminhar sem olhar no retrovisor. Quantas pessoas guardam raivas, ressentimentos, e quantas pessoas dessas que guardam raiva e ressentimentos têm doenças que não são doenças neurológicas, mas são doenças físicas provocadas pelo estado raivoso, porque a raiva, o ódio, o mal-querer traz consequências para a própria pessoa. Então, caminhar sem olhar para trás, caminhar, ir à frente, né? Costuma-se dizer no provérbio chinês que todo caminhar caminha caminhando. Você tem que caminhar caminhando para atingir o seu objetivo. Queremos agradecer aqui o Tiago Cunha, o Carlos de Antônio e o Edmur de Ubatuba, cidade onde nós realizamos o primeiro Conexidades. Bem, uma rápida rememoração. Dia 20 nós temos na escola UVESP um curso sobre o processo legislativo, 20 de março. No dia 29, olha aqui, isso aqui é interessante lembrar, no dia 29 de março, a caravana UVESP vai estar na cidade de Jales. O que nós vamos fazer em Jales? Nós vamos levar pela primeira vez um representante da Secretaria da Fazenda, que é o grande presidente que a Desenvolve SP teve, o secretário executivo, que é o Dr. Milton Luiz de Melo Santos. Ele vai falar sobre a importância da educação fiscal, que é parte integrante da consciência cidadã, importante aliada na eficiência da arrecadação e amplifica as possibilidades de reverter os dividendos para os municípios. Nós sabemos que hoje é muito difícil administrar com recursos oriundos dos impostos do cidadão. É preciso saber ter criatividade para administrar. Então, a UVESP caminha agora com a Secretaria da Fazenda. São alguns temas que nós queremos tratar neste ano, que é a acessibilidade, a inclusão, a cidadania, o turismo, o meio ambiente e a questão dos tributos municipais. Em Jales, dia 29, em parceria com a AMA, que é a Associação dos Municípios da Araraquarense, que é presidida pelo prefeito de Jales, jovem prefeito de Jales, que assumiu a Associação dos Municípios da Araraquarense, que não é um consórcio, mas é uma associação com 125 municípios. Então, prefeito, vereadores, assessores e secretários vão estar lá. Os cursos, repetindo, dia 20, processo legislativo para vereador. Dia 27, olha a importância, a lei de diretrizes orçamentárias nos poderes executivo e legislativo. Eu sinto dizer que a grande maioria dos vereadores do Brasil não compreendem a importância da LDO para a vida do município. A lei de diretrizes orçamentárias nos poderes executivo e legislativo. Como falta um conhecimento aprofundado a respeito deste tema da LDO, nós vamos fazer o curso com a professora Fabiana Pascoalotto, em parceria com a Ferreira Neto Advogados e CAESP, Conselho Arbitral do Estado de São Paulo, dia 27, no auditório aqui em cima, aqui da nova sede da UVESP, de 9 às 17 horas. Esse curso vai tratar da LDO. É importante o vereador participar? Quem participa da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas deve vir? Sim. Secretários da Fazenda, prefeitos, porque, olha, qualquer erro na prefeitura, eu quero repetir isso sempre. O responsável é o prefeito municipal. O
Tribunal de Contas vai se ter com o prefeito municipal. E no dia 20, nós vamos conhecer um pouco mais os vereadores que pediram. Então nós vamos trazer aqui o professor Marcos Paulo Jorge de Souza, mestre em Direito Administrativo pela PUC, que vai falar sobre a natureza, funções e prerrogativas da Câmara, atribuições, mandato, prerrogativas, remuneração, licença, perda de mandato do vereador, a importância da mesa diretora, presidentes e prerrogativas, comissões legislativas, enfim, toda a estrutura legislativa, lei orgânica, regimento interno, vão ser tratados neste curso do dia 20. Tudo que você quiser saber, acompanhe a Escola UVESP pelas redes sociais. E para finalizar, eu falei na live passada e quero falar agora. A UVESP tem um projeto de encaminhar diariamente informações, orientações de tudo o que acontece para vereadores e prefeitos. Tudo. Vai por WhatsApp, vai por e-mail, vai nas redes sociais. O WhatsApp tem sido o meio mais eficaz que a nossa diretora de comunicação, ela faz transmitindo as informações. Muito bem. Existem vereadores que não querem saber, não querem conhecer, não estão nem aí com o mandato. Vereador de 4 anos, não pretende voltar, e se pretender não vai voltar, porque não quer saber o que está acontecendo, pede que a gente exclui do WhatsApp. Mas aqueles que querem, por gentileza, salvem o telefone da Silvia Mello, que é a diretora de comunicação, para você saber quem é que está mandando, o que está mandando e a validade do que está mandando. É isso que nós queremos. No mais, um grande abraço a todos. Encerramos a live de hoje. Voltamos na quarta-feira de cinzas, se Deus quiser. Desejar a todos um bom carnaval, mas que seja também um carnaval respeitoso, que cada vez mais o Brasil se fortalece no nosso turismo pela qualidade do respeito do cidadão e da cidadã com o seu semelhante e que os municípios procurem o melhor, né? Transmitindo alegria e felicidade para a sua gente. Um grande abraço e até a próxima.